Fala galera do Mac Magazine, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Dominando, hoje sobre o monitor de atividade do macOS, ou em inglês Activity Monitor, que é um utilitário por onde você pode, como o nome já diz, monitorar todos os aspectos relacionados a aplicativos ou processos que estão rodando no seu Mac em um determinado momento. Simbora? O monitor de atividade do macOS fica dentro da pasta de utilitários. Você pode vir aqui em Ir, Utilitários, e ele está logo aqui em Monitor de Atividade. Eu gosto de usar o Spotlight, é só começar a digitar aqui Monitor. Ele priorizou recursos aqui, mas você bota para baixo e dá um Enter. E esse daqui é o monitor de atividade. Mas antes da gente adentrar nele, tem uma mensagem do patrocinador desse vídeo, a Dr. Phone. Com o Toolkit, você pode recuperar arquivos, transferir dados entre o smartphone e o computador ou mensagens de WhatsApp entre aparelhos. Transferir dados do WhatsApp é bem simples. Basta conectar os dois telefones ao computador, clicar em transferir e acompanhar todo o processo, que pode ser rápido ou demorar algumas horas dependendo da quantidade de informações. Você também pode usar o Toolkit para fazer backup do WhatsApp, do Viber, do WeChat e de outros apps, podendo depois restaurar tudo no aparelho Android ou iOS. Baixe o Toolkit e resolva os seus problemas. Ok, simbora. Vamos conhecer aqui. Essa daqui é a interface principal do monitor de atividade. Ele não vai muito além disso, mas há muitas informações importantes sobre o seu Mac dentro dessa janelinha aqui que a gente está vendo. Como vocês podem ver aqui no topo, ela é dividida em 5 abas principal: CPU, memória, energia, disco e rede. Então essas são as 5 coisas que o monitor de atividade monitora no seu Mac, que é basicamente tudo que diz respeito a ele: processamento, uso de RAM, uso de energia, o consumo de bateria ou de energia se o seu Mac não tiver uma bateria, consumo de dados do disco, que pode ser um HD ou um SSD, e uso da rede também, que pode ser cabeada, Wi-Fi, não importa. A gente vai obviamente passar pelas 5 abas, começando com essa daqui de CPU. Aqui à direita a gente tem uma busca, que você pode filtrar aqui, por exemplo, por Tweetbot, para você achar o processo que você quiser monitorar mais rapidamente, tranquilo. E aqui na esquerda a gente tem alguns botões que são ativados quando você seleciona um processo. Então eu vou colocar aqui o Alfred, e eu tenho o xizinho que me permite encerrar o processo. O encerrar aqui é basicamente você clicar no app e dar o comando de Q. É você fechar o app naturalmente. O forçar e encerrar é a mesma coisa. Eu vou cancelar aqui essa janelinha, da gente apertar Command Option ESC, ele abre essa janelinha aqui. Isso daqui é em todo o sistema, você não precisa estar no monitor de atividade para acessar essa janelinha, e você pode selecionar qualquer processo aqui para dar um forçar e encerrar, Quando aplicativos estão congelados, travados, a gente usa isso daqui, é o equivalente no Mac ao Ctrl Alt Del do Windows. No I, a gente entra numa área de mais informações sobre o processo que tiver selecionado. Então aqui ele já tem o indicador do processo principal, que usuário está executando ele, qual é o grupo do processo, a porcentagem de CPU, se houve algum travamento recente, algumas outras informações de memória, estatísticas, portas e arquivos abertos. E uma coisa legal aqui que talvez você possa ter que executar de vez em quando, sei lá, você está com algum problema no aplicativo e o desenvolvedor pede que você mande algum log, algum registro de uso desse app. É por aqui que você vai rodar uma amostra dele, então ele faz uma leitura durante alguns segundos desse app e gera um registro aqui bem completo de tudo que está rodando no seu Mac, todos os processos relacionados por aquele processo, que você pode então salvar aqui num arquivo de texto e enviar para o desenvolvedor, que pode ser muito útil para diagnosticar problemas e corrigir bugs. Como vocês podem ver aqui, a lista de processos que estão rodando no meu Mac é muito grande, isso porque aqui no menu Visualizar eu selecionei meus processos. Na verdade, aqui não são nem todos. Esses são os processos que se referem aos meus aplicativos e processos abertos pelos meus aplicativos, mas não inclui, por exemplo, processos do sistema. Se eu colocar aqui em todos os processos, vocês vão ver que a lista fica enorme. Aí roda tudo aqui que diz respeito ao macOS, aos aplicativos e utilitários que estão rodando no sistema, que rodariam mesmo sem a sua interação. São coisas relacionadas ao sistema e aos processos designados a ele. Então, nesse menu aqui, Visualizar, você pode filtrar por todos os processos, de uma forma hierárquica também, se você quiser, pelos seus processos, somente pelos processos do sistema, outros processos do usuário, processos que estão ativos, inativos, processos de GPU, e uma coisa legal aqui é processos em janelas, que esse de fato só mostra aqueles aplicativos visíveis no seu Mac, os que geram uma janelinha visível nele. Vocês veem que aqui a gente fica bem mais simples e fácil de monitorar. Eu vou trabalhar dessa forma aqui, porque a gente não fica com aquele lixo todo ali, complicando a análise dos dados. Então, essa daqui é a lista dos processos de janelas que estão rodando neste momento no meu Mac, e vocês podem ver aqui por essa setinha que eu estou ordenando essa lista pelo nome do processo. Então, está em ordem alfabética aqui, mas
a gente pode clicar em qualquer uma dessas colunas para ordenar por elas. Então eu clico aqui uma vez, está ordenado da menor para maior, mais uma vez agora ordena da maior para a menor. Então agora eu estou vendo aqui a minha lista de processos de acordo com a porcentagem de CPU usada por eles. Temos também tempo de CPU, threads, ativações, porcentagem, tempo, enfim, como eu falei, então muitas informações, eu não vou entrar muito na parte técnica aqui do que diz respeito a cada uma dessas coisas, mas é muito bom, pelo menos nessa primeira parte aqui, você entender que você pode classificar todos os processos que estão rodando no seu Mac justamente pela porcentagem de CPU que eles estão consumindo. E uma coisa legal de observar aqui também é que não necessariamente 100% significa que você está consumindo 100% da CPU do seu Mac, porque esse cálculo é feito por núcleo. E hoje em dia, praticamente todos os Macs têm no mínimo 2, 4, às vezes mais núcleos. Então, cada 100% diz respeito a um núcleo. No meu caso aqui, por exemplo, eu tenho um Mac octa-core de 8 núcleos, ou seja, para um app consumir 100% da minha CPU, ele precisaria estar indicando aqui 800% e não 100% apenas. São 100% de cada um dos núcleos. Aqui nessa parte inferior a gente tem dados mais consolidados de uso da CPU, então tem a porcentagem usada pelo sistema, a porcentagem usada por usuário e a porcentagem ociosa. Vocês veem que mesmo eu gravando a tela aqui, rodando alguns aplicativos em background, no momento o meu Mac está 90% ocioso, está bem tranquilo, tanto é que esse gráfico aqui de carga de CPU nem está gerando muitas linhas aqui, justamente porque ele está praticamente 100% ocioso, e a gente tem também a quantidade de threads e de processos rodando aqui na direita. Outra coisa importante aqui no menu visualizar é a frequência de atualização, então tudo que o monitor de atividade monitora aqui por padrão é atualizado de 5 em 5 segundos, que é mais do que suficiente para fazer análises normais, mas se você quiser, você pode trocar para frequente, que são a cada 2 segundos, ou para muito frequente, que de 1 em 1 segundo ele vai atualizar todos esses dados e gráficos aqui por todo o monitor de atividade. Outra coisa legal aqui é no menu janela, a gente tem também algumas janelinhas flutuantes, como utilização da CPU. Então aqui a gente tem um gráfico de todos os núcleos, como que eles estão trabalhando e o nível de trabalho de cada um deles. Temos também histórico da CPU, que gera um gráfico aqui diferente, você pode redimensionar isso daqui, tá? No meu caso aqui ele está apresentando 16 núcleos, mas na verdade são 8 núcleos com 2 threads em cada um, somando aí 16 núcleos virtuais, por isso que ele mostra aqui dessa forma, mas são 8 núcleos físicos de fato nesse processador Core i9 aqui do MacBook Pro. E temos também um histórico de GPU, que mostra aqui no meu caso a gente tem uma placa gráfica integrada, uma UHD Graphics 630 da Intel e uma GPU dedicada, uma AMD Radeon Pro 5500M. Então ele também mostra aqui o gráfico de consumo da sua GPU e você pode deixar esses gráficos aqui sempre rodando, porque eles são flutuantes, você redimensiona e reposiciona eles da forma que você preferiu no seu Mac, se você quiser fazer um monitoramento constante dos recursos que estão sendo consumidos na sua máquina. Por hora vamos fechando tudo isso daqui e vamos para a segunda aba, que é memória. Então, novamente, aqui vocês veem que simplesmente ele alterou algumas dessas colunas aqui. Novamente, você pode classificar aqui pelo app que está consumindo mais RAM para o que estiver consumindo menos RAM. E, curiosamente, aqui o Telegram está na frente do Chrome, que surpresa. Também temos aqui threads, portas, PID é o código de identificação do processo e que o usuário, como eu estou mostrando aqui, só aplicativos em janelas, estão todos dentro do meu usuário aqui, R. Fishman. E, novamente, aqui na parte inferior, temos um consolidado de dados com um gráfico de pressão da memória, a quantidade de memória física que eu tenho no meu Mac, são 16 GB, ele está consumindo neste momento quase 12 GB, mas ele detalha aqui do lado que são 5,6 GB de memória de app, 3 GB de memória residente e 3 GB de memória comprimida, que pode ser então rapidamente liberada para outros apps. Ele também indica que eu tenho quase 4 GB de arquivos em cache e 485 MB de troca usada, que é o famoso swap. Não necessariamente o sistema só vai usar swap quando você tiver sem memória RAM. Para quem não sabe, swap é quando o sistema fica sem memória RAM e começa a usar o seu drive principal também para armazenar dados que naturalmente estariam na RAM, que é uma memória mais rápida. Mas é normal, mesmo tendo memória disponível, que o sistema de vez em quando use um pouquinho de swap, e é por isso que no meu caso aqui eu tenho quase meio giga usado. Esse dado aqui de 3,8 GB de arquivos em cache é interessante porque é aquela memória RAM que já foi utilizada e liberada por outros apps, mas não foi sobrescrita ainda por outros apps. Então, digamos que eu abri, por exemplo, aqui o aplicativo Mail e ele consumiu 1 GB de RAM. Quando eu fechar o Mail, esse 1 GB de RAM fica em cache
porque se eu reabrir o mail imediatamente depois, esses dados já vão estar disponíveis ali na RAM e ele vai abrir super rápido. É o que acontece quando a gente abre um app pela primeira vez e reabre logo depois, ele já está com esses dados em RAM, mas esse 1 GB do exemplo que eu estou dando, ele ficaria disponível para algum outro app que necessitasse de RAM se eu abrisse ele no lugar do mail. Então, é uma memória separada que ainda não foi sobrescrita, que pode ser reutilizada ou não. Terceira aba é de energia. Aqui a gente tem muito mais processos, porque ele mantém nessa lista também aplicativos que foram utilizados recentemente, mas foram fechados, que são esses que estão um pouco esmaecidos aqui na lista. E a gente tem o impacto energético, que quanto menor esse número, melhor. Então a gente quer que os aplicativos tenham um pouco impacto energético na sua máquina. Novamente a gente tem várias colunas aqui importantes. Essa coluna de AppNap indica aplicativos que podem ficar rodando em plano de fundo praticamente sem consumir energia nenhuma, a menos que você traga ele para primeiro plano e comece a de fato interagir com o app. Essa próxima coluna aqui de placa gráfica indica que aplicativos necessitam ou estão fazendo uso da sua GPU dedicada. Impedindo repouso são aplicativos que porventura estejam bloqueando o seu Mac de entrar em repouso. Por exemplo, se você tiver com um vídeo reproduzindo no YouTube, ele vai estar marcado aqui com sim, porque enquanto o vídeo estiver sendo reproduzido, no Google Chrome, por exemplo, ele vai estar impedindo que o seu Mac entre em repouso. E novamente aqui na parte inferior temos o impacto energético, um gráfico aqui atualizado por padrão de 5 em 5 segundos. Qual placa gráfica que eu estou usando? No meu caso aqui, ele está usando a placa de alto desempenho porque eu defini dessa forma. Aqui em preferências do sistema, no economizador de energia, eu desativei a troca de gráficos automática porque eu quero sempre ficar usando a GPU dedicada. Afinal, o meu Mac tem uma GPU dedicada e eu quero usar ela sempre. Eu só costumo ativar isso daqui quando eu realmente precisar mais de bateria. Voltando aqui para o gráfico, então ele diz que eu tenho 100% de carga restante. Afinal, meu Mac neste momento está conectado à energia às 6 horas e 43 minutos. Então, por questão de demonstração, eu vou desplugar o meu Mac aqui agora da energia e vocês vão ver que isso daqui vai alterar dentro do prazo de 5 segundos, obviamente. Então, ele agora está mostrando aqui que ele está calculando o tempo restante que eu tenho de uso da bateria e o tempo que o Mac está rodando na bateria, que agora está em 0 aqui, mas ele vai aí de forma progressiva. Eu volto a esse gráfico aqui daqui a alguns minutos, eu vou deixar o Mac rodando aqui na bateria. Próxima aba é disco. Nessa área aqui as colunas principais são bytes gravados e bytes lidos, então a gente realmente está observando aqui o quanto que os apps estão gravando e lendo de dados no seu drive do Mac. E da mesma forma temos aqui um consolidado com o número de entradas de leituras, de saídas de gravações, entrada de leitura por segundo, saída por segundo, é o famoso I/O, né? In and out. Quantidade de dados lidos e gravados e também dados lidos e gravados por segundo. E esse gráfico aqui ele é alternável, tá? Ele por padrão, ele tá aqui, vocês veem o azul e o vermelhinho. Ele indica entradas e saídas de gravações por segundo, mas eu posso clicar aqui e trocar para dados. Então ele alterna aqui para dados lidos e dados gravados por segundo em kbytes. Nossa última coluna é a coluna de rede, que agora troca então para bytes enviados e bytes recebidos. A gente agora está falando de rede aqui, de Wi-Fi, de internet, de rede local, não importa a quantidade de dados que estão sendo trocados aqui com rede. Temos também colunas aqui de pacotes e da mesma forma um gráfico muito similar ao de disco. Temos entradas e saídas de pacotes, tanto geral quanto por segundo, e dados recebidos e enviados também, o cumulativo e por segundo. Da mesma maneira, esse gráficozinho aqui azul e vermelho, ele pode mostrar pacotes ou dados da forma que você preferir. Essa informação aqui de dados enviados e recebidos por segundo é uma forma muito legal de você monitorar a capacidade da sua conexão Wi-Fi. Então você pode botar aqui para, sei lá, rodar um speed test, por exemplo, e você acompanha aqui em tempo real, de fato, quantos dados estão sendo enviados e recebidos pelo seu Mac por segundo. É muito útil. Então, como prometido, se eu voltar agora aqui na área de energia, ele agora me diz aqui que na forma como eu estou usando o meu Mac, eu tenho 5 horas e 8 minutos de tempo restante e ele está rodando na bateria há 3 minutos. Nenhuma surpresa aqui. Outra coisa legal que também dá para fazer com o monitor de atividade, se você quiser deixar ele rodando o tempo inteiro no seu Mac, é alterar o ícone dele. Então esse aqui é o ícone padrão, mas eu posso clicar com o botão direito e em ícone do dock a gente pode mostrar aqui a utilização de CPU. Então o ícone dele troca aqui para uma barrinha geral de utilização de CPU. Você pode alterar para histórico da CPU. Utilização de rede. Então ele fica um gráficozinho ali atualizado com a utilização da rede. Atividade de disco. Ou então a última opção é a padrão que mostra o ícone do app.
Tudo depende, é claro, do que você quiser monitorar. É uma forma de você ter uma indicação ali visual no ícone dele, que é mais útil, é claro, para quem usa o dock sempre visível e não como eu aqui que fica ocultando ele quando tiro o mouse ali de cima. Por fim, aqui no menu da engrenagem, a gente pode rodar um spin dump, um diagnóstico do sistema ou diagnóstico do Spotlight, que são coisas, por exemplo, que o suporte da Apple pode te requisitar durante um atendimento aí que você estiver diagnosticando algum problema no seu Mac. Bom, é isso. Essa foi a nossa passada geral aqui pelo monitor de atividade do Mac. Eu queria, na verdade, situar vocês em cada uma dessas abas e nas informações que ela nos provém, mas é claro que isso daqui é muito útil quando você estiver indo atrás de algum problema, quando o seu Mac estiver lento, quando ele estiver consumindo muita energia, quando você estiver vendo um consumo de dados muito exacerbado, você pode usar essas ferramentas todas aqui para monitorar e identificar possíveis aplicativos que estejam fazendo alguma coisa errada, com algum bug grave, com algum conflito, enfim. Vai muito aí da sua exploração aqui, da ordenação das colunas, de você mostrar um processo ou outro. Ele vai com isso te provendo dados que podem te ajudar a diagnosticar problemas. O monitor de atividade por si só não resolve problemas, mas é um excelente utilitário para te ajudar a resolver qualquer coisa de anormal que esteja acontecendo com o seu Mac. Se você curtiu esse vídeo, deixa um joinha aí pra gente, não esquece de assinar o canal e de ativar o sininho para ser notificado sempre que novos conteúdos pintarem por aqui. Valeu e até a próxima!